Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Esse é o meu desejo e o desejo do Senhor também, que vá bem, que você vá bem em tudo. E eu estive um pouco ausente, devido a priorizar, né, os desejos que está no coração do Senhor, priorizar aquilo que Ele prioriza, né? E que você também tenha esse desejo de estar direcionado àquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, estar disposto a ajustar os teus planos para a vontade do Senhor, porque é muito bom viver dentro daquilo que o Senhor destinou a você, para que você viva também com a missão que Ele tem para a sua vida, que você possa ter esse desejo de descobrir aquilo que o Senhor conta com você nessa terra, porque você tem uma missão, sabia disso? Então, além do, vocês já devem estar já aí ciente, né? Alguns, não sei, mas se não estiver, eu vou apresentar para vocês, além dessa obra aqui abençoada que o Senhor colocou dentro de mim para escrever para vocês. Inclusive, depois que já estava escrito, eu tive, assim, eu comecei a entender que tudo que foi escrito aqui era coisas que eu já tinha vivido, né? Então, que você possa adquirir, é uma bênção, tá? Você vai ler rapidinho, vai falar muito ao seu coração. Essa bênção aqui está disponível, você pode entrar em contato comigo aqui por aqui mesmo, que eu posso enviar para você, mas também está lá no Mercado Livre, está disponível também no Shopping Dom Pedro, no Shopping Galeria, então fica à vontade para adquirir essa bênção. Inclusive, o Senhor já está aqui me usando para ser boca dele com outros livros. Já tem um que já está aí outro livro que já está na reta final. É um conteúdo mais específico esse outro livro, mas é um conteúdo assim que muito atual para os dias de hoje. E como é bom, né, saber que o Senhor se preocupa em cada detalhe do nosso viver, de como a gente pode viver melhor, como a gente pode colocar Ele em tudo na nossa vida e como isso é muito melhor para nós e para quem está ao nosso redor também. Também tenho lá um projeto ali com as mulheres aqui na cidade onde eu moro, e esse projeto acontece todos os sábados. Então, se você que é da região aqui de Artur Nogueira, quiser um dia fazer uma visita aqui, todos os sábados às 9h30, também posso enviar para você aqui o endereço. Seja muito bem-vinda a esse grupo, a esse projeto que é do Senhor. É um projeto com a função de levar aquilo que está no coração do Senhor para as mulheres, que muitas vezes ainda não identificou, né, aquilo que é de mais precioso que o Senhor tem para elas. Então, que Deus te abençoe. E não é só para falar do livro que eu vim aqui, nem falar da minha vida. Eu vim aqui com o intuito de transmitir para você uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Ele já vem falando sobre isso comigo. Sempre que o Senhor ele transmite uma mensagem é porque ele já falou no nosso coração antes. Então, se tem algo maravilhoso do Senhor é que ele age de formas assim naturais nas nossas vidas e também as sobrenaturais. Então, no total, ele age em tudo em nós. É lindo de ver a mão do Senhor nos conduzindo em cada detalhe. E hoje nós vamos falar um pouquinho das estratégias de Deus para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. As estratégias que o Senhor nos dá para poder viver. O Senhor, Ele fala conosco, né? Ele nos ajuda a ter estratégias no nosso dia a dia, nas nossas situações. Você sabia disso? Que você pode contar com o Senhor? Porque se tem um versículo que fica assim, sabe, paulatinamente assim na minha cabeça, é aquele que fala que nós somos os filhos de Deus, são guiados por Deus. Então você tem que entender essa verdade para sua vida, que você
que é filho de Deus, você é guiado por Deus. Então é Ele que vai te dar as instruções para sua vida, para onde você deve ir ou não, como você deve lidar. Mas hoje eu quero falar de estratégias que Deus dá. Porque nós sabemos que o nosso inimigo, que é Satanás e que não é, carne nem sangue, como a palavra de Deus fala, né? Ele tem as estratégias muito sutis para a nossa vida no dia de hoje, nos dias de hoje. Ele tem estratégias para principalmente tirar o nosso foco. E é bem sutil as estratégias de Satanás. Hoje ele vai trabalhando de acordo com o tempo, ele vai trabalhando. Então, Satanás tem estratégias que você nem imagina. Ele conhece o seu jeito, ele conhece as suas falhas, então ele vai agir, né, nessas situações. Mas maior é o Senhor, e as estratégias do Senhor é muito melhores, as estratégias dele são eficazes para nós. Então o Senhor tem estratégias para você, e nós vamos falar sobre isso, inclusive falar disso na palavra, né, na palavra de Deus, que a gente vê aqui durante toda a palavra, o Senhor dando estratégias para o seu povo, estratégias para pessoas em cada situação, exclusivas em alguns momentos. E o próprio Jesus, ele foi estratégico, né? Ele teve estratégias ali quando Satanás veio oferecer para ele, né? Coisas terrenas, poderes, e o Senhor, ele teve a estratégia, ele lembrou da palavra, né? Ele lembrou de algo que combateria toda aquela estratégia de Satanás, aquele engano, né? Então é por isso que a gente bate na tecla da necessidade de conhecermos e meditarmos na palavra de Deus, porque no dia ruim, no dia mau, é essa palavra que você vai precisar, é dela que você vai ter que estar aqui cravada na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, para que você fale, lance ela sobre a sua vida. E essa é uma armadura eficaz para a sua vida. Então, quero ler aqui em Mateus, no capítulo 10, eu quero ler só um trechinho aqui para a gente falar sobre isso, porque depois eu vou citar algumas passagens bíblicas para que você fique bem familiarizado nesse tema e veja como o Senhor, ele trabalha com estratégias e como ele que nos dá as estratégias. Então, ele fala assim, ó, na parte B aqui, ó, portanto, então é Mateus 10, 16. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. E aí eu fui, né, procurar saber no original que tipo de astúcia é essa serpente que o Senhor estava querendo nos informar. E aí aquilo que eu achei que é o mais, que eu vi que é o mais exato, é atento, né? A serpente, ela é um animal muito atento. Ela não fica distraída, ela está sempre, né, atenta às situações que tá acontecendo na sua vida, ao seu redor. Ela é rápida, né, no agir. Então, Jesus não deixou essa comparação aqui à toa para nós. Então, você precisa ser atento e não distraído. Você precisa estar atento e não distraída. Por quê? Porque as distrações nesse mundo atual tá levando muitas pessoas a grandes tragédias, a grandes frustrações e a grandes decepções. Porque quando nós estamos distraídos, nós somos uma isca para Satanás. Nós estamos assim totalmente desprotegidos, porque a gente está distraído com coisas que muitas vezes o próprio inimigo, que é Satanás, está colocando sobre nós. Então, não fique distraído na sua casa, na sua família, com o que está acontecendo, com as ofertas do inimigo, com aquilo que ele vem sutilmente trazendo para a sua vida, para aqueles dias que você acha que você, hoje eu não quero ler a Bíblia, aí no outro dia, também não tem problema, né? Mais um dia sem ler, afinal de contas já conheço essa passagem. Cuidado, porque a palavra de Deus, ela é um alimento. Então, alimento a gente tem que se alimentar todos os dias,
porque ela é eficaz. Cada dia o Espírito Santo vai renovar essa palavra dentro de você, de acordo com a sua situação. Então fique atento, não fique disperso para as coisas que o inimigo pode querer, porque ele não tem, eu costumo falar que ele não tem roupa para lavar, nem casa para limpar, nem criança para cuidar, nem ter que sair para trabalhar todos os dias. Satanás não tem isso, ele tem uma função: matar, roubar e destruir. Então você precisa ficar atento, ser prudente, não distraído. Então seja astuto como uma serpente. E também ser manso como uma pomba. É interessante essas duas comparações que o Senhor faz, uma bem diferente da outra. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser atento, você tem que ser rápido, você tem que ser prudente e você tem que ser manso, você tem que ser sem malícia, no sentido de ser obediente, sensível, né? De ser assim dependente, né? Dependente do Senhor, em obediência. Esteja debaixo da mão poderosa, da obediência do Senhor. Seja manso para ouvir uma correção, seja manso para ouvir uma direção. Acalma o seu coração, esteja tranquilo ali. Veja como uma pomba ela vive, ela está sempre tranquila. Então, você, na agitação, muitas vezes você se distrai. Na agitação, você perde o foco. Na agitação, você pode deixar de ouvir ao Senhor. Então, não se distraia e seja manso e cuidadoso, tá bom? E aí, a gente vê também aqui na palavra de Deus tantos exemplos, né? Que além dos exemplos da Bíblia, eu tenho muitos, assim, testemunhos que eu poderia focar aqui com vocês a respeito da minha própria vida. Quantas estratégias o Senhor falou ao meu coração e eu vi que elas eram tão pontuais e que elas só poderiam ter vindo de Deus. Estratégias muitas vezes de você não ir em algum lugar. Estratégias muitas vezes de você ir a algum lugar, porque você pode pensar assim, mas não, eu vou nesse lugar, porque... E às vezes não é para você estar ali. E aí Deus fala, melhor dessa vez você não ir. Tudo estratégia do Senhor. Estratégia de muitas vezes você achar que você tem que falar, e nesse momento não é para falar. A Bíblia não fala que há tempo para todas as coisas? Então, Ele vai te dar a estratégia para você falar na hora certa. Porque mesmo que seja as palavras certas, no momento errado, isso pode ser prejudicial para você. Então, fique atento no momento certo, porque você tem um Espírito Santo dentro de você que te guia para você fazer ou não algo, falar ou não algo. Parece que é exagero isso, né? Mas não é, Bíblia isso. É amor do Senhor por mim e por você, para que você entenda que você pode ser instruído, guiado por um Deus que sabe todas as coisas, por um Deus que conhece você muito antes de você mesmo se conhecer. Então Ele pode te ajudar. Sabe aqueles momentos difíceis que você fica confuso, confusa no que fazer? Deus tem estratégias nessa situação. Vá para o seu quarto, feche a porta, fale com Deus e Ele vai te dar uma estratégia. Ele vai acalmar o seu coração e vai falar para você o que você deve fazer. Como, às vezes pode ser coisa simples, como às vezes pode ser algo paulatino, que Ele vai te dando a direção aos poucos, mas Ele tem a estratégia certinha para você naquele momento. E muitas vezes pode ser momentos que você precise de uma estratégia rápida. E o Espírito Santo sabe já disso, né? Porque Ele é um Deus onipresente. Então, Ele vai te dar estratégias, muitas vezes até rápidas para cada momento. Então, você precisa ficar atento, como uma serpente, nas estratégias do Senhor, porque elas são riquíssimas. Elas têm um efeito, assim, que você vai perceber que se fosse você, não teria dado tão certo. Então, as estratégias de Deus são muito eficazes para as nossas vidas. A gente vê muito isso no livro de Esther. Você conhece o livro de Esther? A história dela, do começo ao fim, foi Deus dando estratégias para eles, tanto para o tio dela, porque você conhece a história de Esther, sabe que ela era uma menina órfã, uma menina totalmente desfavorecida, uma menina que não tinha família, já não tinha mais seus pais,
Então, Deus favoreceu ela através de estratégias que o Senhor colocava no coração dela, estratégias que o Senhor colocava no coração do seu tio, do tio dela. Você vai ver quantas estratégias vindas do Senhor, que às vezes a gente pode pensar, não, né? Por acaso, não. A gente vê também estratégias na vida de Daniel. Daniel usava de sabedoria, né? Ele tirava aqueles tempos exatos para falar com o Senhor, estratégicos, porque ele precisava de direção. Ele tirava momentos de jejum para se abastecer mais do Senhor, estratégias do Espírito Santo. Daniel sempre preferia ter as estratégias de observar se aquilo ali ia agradar ao Senhor naquele posicionamento dele, e estratégias do Senhor sobre isso. Talvez você possa falar, mas Daniel, ele era o escolhido. Você também é, você é um filho do Senhor, uma filha que é amada por Deus, e Deus vai te dar estratégias nessa situação que você está passando. Você tem que crer nisso, senão não adianta. A Bíblia fala que se você crer, você verá a glória de Deus, e o justo viverá pela fé. Então você tem que ter fé que o Senhor enviará as estratégias para você, porque senão ele não estaria colocando isso no meu coração e esse vídeo não estaria chegando até você. Outros exemplos também foi na vida de Salomão. Salomão era um homem muito sábio, vocês sabem dessa história, vocês sabem de Salomão, quem foi ele? E ele pedia para o Senhor o quê? Sabedoria. Então, porque ele era estratégico, ele sabia que sabedoria ele alcançaria muitas coisas, porque uma pessoa sábia é raro, né? Muito raro uma pessoa sábia hoje em dia, ainda mais a sabedoria de Deus. Então, ele até teve um caso que chegou a ele, onde duas mulheres tinham tido bebês, e um dos bebês tinha morrido, que era de uma mulher, e o outro, então foi trocado os bebês, uma mãe trocou o bebê, colocou o bebê morto na cama da mãe, que tinha um bebê vivo, e disse que aquele bebê era dela, e ficou aquela confusão, uma falando que o bebê era dela, outra falando que o bebê era dela. E o que Salomão fez? Salomão, ele era um homem, ele não sabia quem que era a mãe verdadeira, mas Deus sabia. Deus sabia, então ele foi, Deus deu uma estratégia para ele. Qual que foi a estratégia? Nossa, parece que era coisa cruel, né? Mas Deus deu uma estratégia. Pegue o bebê, fale para elas que você vai cortar o bebê no meio e vai dar metade para uma, metade para outra. Quando ele fez isso, o que aconteceu? A mãe verdadeira se posicionou, falou: não, 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 deixa esse bebê então para a outra lá. E logo ele descobriu que quem que era a mãe verdadeira, porque uma mãe verdadeira jamais vai querer que isso aconteça com o filho. Então ela abriu mão, querendo deixar o filho até para outra, para que isso não acontecesse, né? Então, uma estratégia de Salomão. Muitas vezes você vai precisar de estratégias para aquela situação que você está passando. Às vezes você está vivendo uma situação na sua casa onde você precisa de estratégias, você está fazendo tudo errado, você está falando na hora errada, você está até falando coisas certas, só que você insiste em falar nos horários errados, no tempo errado. Você não tem estratégias, assim como o diabo tem estratégias sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, você também tem que ter estratégias. Se o diabo está oferecendo para o seu filho vídeos, joguinhos, um monte de coisa, você precisa pedir para Deus uma estratégia. Peça para o Senhor estratégia. Gente, é como a gente precisa de ter estratégias, sabe? O Senhor vai te dar estratégias que não vai ser difícil, não vai ser pesado. Então, se tem alguma coisa que você não está conseguindo fazer e que quando você vai fazer isso está te dando problema, está te causando problema na sua casa, na sua família, vá para o Senhor, vá para o seu quarto, ore ao Senhor, peça a Ele uma estratégia. E Ele vai falar para você: filho, ó, faça assim. Ele vai te dar, vai colocar no seu coração uma estratégia, faça assado. Assim você não vai ter problema, ainda vai ter resultados. Porque o Senhor, ele vai te encher de estratégias. Assim como o diabo, ele tem estratégias, porque o Satanás, ele tem estratégias dele, são furadas nas nossas vidas, devem ser furadas na vida de um cristão. Só que se você não tiver distraído, não tiver como uma serpente, ele chega na sua família, chega na sua casa, chega no seu corpo, e aí você sofre as consequências. Então você precisa ouvir as estratégias de Deus para você lidar com seu filho, para você lidar com seu esposo, nas suas finanças, em tudo, estratégias, Ele vai te dar.
As estratégias de Deus para sua vida, elas são muito atualizadas. Às vezes você acha que você vai usar a mesma estratégia sempre, não vai. Às vezes Deus vai te dar uma estratégia diferente daquela que Ele te deu lá no passado. Mas são atualizadas, porque as estratégias do Senhor, elas são eficazes, é para ter resultado. Então fique atento às estratégias que o Senhor vai colocar no seu coração, porque essas vão ser eficazes. Você lembra também da história de Ruth? Ruth, Deus colocou nela a estratégia de não abandonar a sua sogra naquele momento. E depois, a própria sogra dela teve uma estratégia assim, nossa, parecia que tinha deslumbrado aquela estratégia. Mas aquilo tudo era tudo o Senhor guiando e colocando ali diante delas uma saída para a situação que elas viviam. Assim foi com Esther. Esther ia perder o povo dela, todos iam ser mortos. Mas Deus deu uma estratégia para ela, para o tio dela, Mordecai também, aonde ele passou a ser, né? Se ele não tivesse lá naquele lugar ouvindo o que aqueles dois oficiais estavam falando de matar o rei, ele ouviu, então ali a partir dali ele recebeu uma honra, foi honrado, passou a ser um homem ali naquele lugar de grande valor. O rei passou a confiar nele. Depois veio inveja de pessoas, onde o diabo colocou um ódio em Ramã, que também era um oficial do rei. Mas aí Deus foi dando estratégias para Mordecai, para que ele falasse para Esther o como ela tinha que proceder. E Deus também foi falando com ela. E deu tudo certo no final. Então saiba que as estratégias de Deus para as nossas vidas, elas são eficazes, são como joias preciosas as direções do Senhor. A gente fala estratégias, mas muitas vezes é uma estratégia que eu falo porque vai ser uma palavra que Deus vai falar e tudo vai mudar e você vai fazer e dar certo, entendeu? Às vezes um caminho que você pensa que tá certo você ir por ali, aí o Senhor fala, não, vai por aqui. Aí chega ali, você encontra uma pessoa, encontra mais alguém, e aí resolve uma situação sua que você nem imaginava. Tudo é estratégias do Senhor. Então, tem muitos exemplos, tem vários exemplos da Bíblia que eu poderia te dar aqui, mas aí ia ficar muito longo o vídeo. Mas o que eu quero falar com você hoje, o que o Senhor colocou no meu coração para passar para você que está do outro lado, que Deus tem a estratégia pontual para cada situação na sua e na minha vida. Para aquelas mais complexas e para aquelas que você acha que é simples, sabe? Não, você tem que entender e acalmar o seu coração, separar tempo para Deus e ouvir qual que é a estratégia de Deus nessa situação. Porque a dele vai ser eficaz e vai ter garantia, vai completar o plano que ele tem para sua vida e para sua família. Que Deus te abençoe muito, que seu coração possa ter sido tocado por essa mensagem. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus.